Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de resenha. Hoje falaremos a respeito deste livro aqui, Introdução à Hermenêutica Bíblica. Está dando reflexo. Introdução à Hermenêutica Bíblica. Como ouvir a palavra de Deus apesar dos ruídos da nossa época. Foi escrito por Walter Kaiser Jr. e Moisés Silva. Um PhD em Antigo Testamento e outro PhD em Novo Testamento. Então você imagina o peso que é este livro aqui. O dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 13 de junho de 2020 e só não sei quando que eu vou estar postando ele aí, mas tudo bem, porque eu tenho que gravar logo, porque eu terminei de ler recentemente, senão eu vou esquecê-lo. Espero que não, porque é muito bom. Recentemente eu fiz uma resenha aqui e falei desse livro aqui, A Bíblia e seus Intérpretes, escrito pelo pastor Augustus Nicodemos. Qual a diferença entre ambos os livros? Ambos tratam da hermenêutica. Porém, o livro do doutor Augustus Nicodemos, ele vai trazer a história da hermenêutica. Ele vai falar como que foi esse processo. Moisés escreveu lá o Pentateuco e a partir de então como os escritores do Antigo Testamento faziam, quais os métodos que eles utilizavam para interpretar os escritos de Moisés e como esse processo foi vindo no período intertestamentário, através dos rabinos, depois através do como o pessoal da comunidade de Qumran fazia para interpretar, como o pessoal ali do Novo Testamento fazia para interpretar o Antigo, depois como interpretavam os autores do Novo Testamento, aí como que era a interpretação na Idade Média, na época dos pais latinos e até os dias de hoje. Então ele traz essa história da interpretação bíblica. Neste livro de hoje, a Introdução à Hermenêutica Bíblica, que eu achei muito bom, ele fala um pouquinho a respeito dessa história da interpretação. Porém, o foco dele é outro. O foco dele é mostrar como você faz para interpretar corretamente o texto bíblico. E aí você vai se perguntar aí, mas será que é importante esse tema? Eu já te respondo, claro que é. A gente interpreta tudo. Quando você está andando com o seu carro e passa na frente de um McDonald's, você interpreta até o símbolo que está lá escrito, aquele amarelo, aquele vermelho, você sabe que ali é um McDonald's. Se tiver escrito alguma coisa, promoção semana que vem, dia tal e tal, você leu e você interpreta. Então você não tem como ler alguma coisa sem interpretar. E o que acontece com a Bíblia? A mesma coisa. A Bíblia não tem como você ler ela e não interpretá-la. Isso é tratado no livro. Hermenêutica já quer dizer isso, a ciência que trata dessa questão da interpretação. Então ele vai mostrando como você fazer isso corretamente. Ele vai falar como você faz para interpretar textos poéticos que tem na Bíblia, como você faz para interpretar profecias, como você faz para interpretar provérbios, como você faz para interpretar narrativas. Ele fala um pouco a respeito do sentido literal, que é o que deve ser utilizado, contra o alegórico. O sentido alegórico é o seguinte, é quando você lê alguma coisa e você viaja no que você leu. Vou te dar um exemplo. Lá na página 212 do livro, ele vai trazer alguns exemplos dessa interpretação alegórica. Percebam lá. Quando o autor bíblico lá em Provérbios, Provérbios 10:1, vai falar o seguinte: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. E ele é alegorizado, né, da seguinte maneira: o filho sábio é considerado Paulo, o pai é o Salvador, o filho insensato é Judas e a mãe é a igreja. Então percebam, de onde o cara tirou isso aqui? E isso hoje em dia é muito comum, da mesma forma como era comum lá na época lá. Orígenes já fazia isso. Você tem exemplos lá antigos de pessoas que faziam esse tipo de interpretação. Você lê uma coisa e começa a viajar. Isso é mais ou menos como se eu pegasse a minha Bíblia hoje e visse a divisão do Antigo Testamento. A divisão é feita da seguinte maneira: livro da lei, ou Pentateuco, são 5 livros. Aí você tem os livros históricos, são 12. Depois você tem os livros poéticos, são 5. Depois você tem os livros dos profetas maiores, 5. Depois você tem os profetas menores, 12. Aí você vai pensar o quê? 5, 12, 5, 5, 12. Opa! Isso quer dizer alguma coisa. Aí você tenta
descobrir ou inventar um significado para esses números. Isso que vai significar a leitura alegorizada. E o livro ele bate na tecla de que isso aí é um absurdo e não deve ser feito dessa maneira. Ele concorda com Augusto Nicodemos que o melhor método de você interpretar a Bíblia é através do método gramático histórico. Ou seja, você tem que tentar descobrir qual era a intenção original do autor, o que ele quis dizer, para quem ele quis dizer, o que representava aquilo. Você tem que ler dentro de um contexto e aí sim você faz uma interpretação e ela será correta. Lógico, através da iluminação do Espírito Santo, porque o autor vai falar no livro também que a Bíblia é um livro divino e humano. Ele foi inspirado, porém ele foi escrito por seres humanos. Então você tem que lê-lo como um livro comum, porém como um livro divino, pela intermediação do Espírito Santo. O livro ele é muito bem organizado, diferente do livro do Augusto Nicodemos, que cada capítulo ele começa com um resumo e termina com uma conclusão. Aqui ele vai ter o resumo, mas não vai ter a conclusão. Mas é muito interessante a forma como é trazido o livro. Então eu estou, por exemplo, entrando aqui no capítulo 12, ele vai trazer aqui a introdução do capítulo, depois você entra no capítulo. É bem legal, às vezes você precisa relembrar alguma coisa, você vai aqui no resumo, já vai relembrar aí o que você precisa ser relembrado. E aí vem, um autor escreve um capítulo, o outro autor escreve o outro e assim por diante. Eles têm algumas divergências em alguns pontos, não pontos essenciais, mas é interessante como eles já assumem isso logo no início do livro. Eles falam que eles divergem em algumas coisas e tudo mais, e é legal porque você acaba tendo uma visão de um e de outro, e aí você tira a sua própria conclusão. O livro ele é dividido em 4 partes, começando pela parte 1, onde ele vai falar a busca por significado, orientações iniciais, onde ele fala de quem precisa de hermenêutica, o sentido do significado e sejamos lógicos usando e abusando da linguagem. Na parte 2, ele vai falar sobre compreendendo o texto, o sentido nos gêneros literários, e aí ele vai bater bastante naquela tecla que eu falei anteriormente, de interpretar como o gênero literário exige a interpretação, poesia como poesia, narrativa como narrativa, e assim por diante. Cada gênero literário da forma como deve ser. E ele fala aqui a respeito do sentido da narrativa, o sentido da poesia e da sabedoria, o significado dos evangelhos. Como ler uma carta e quanto ao futuro, o significado da profecia. É bem legal aqui quando ele fala como você deve ler as cartas, principalmente as cartas de Paulo, mas você tem outras. Por quê? Porque tem gente que quer abrir a Bíblia e assim, eu vou ler um versículo por dia. Não. A Bíblia não é uma caixinha de surpresas. Ela tem que ser lida e interpretada no contexto. Agora, se você recebe uma carta de alguém, você vai ler um capítulo hoje, um versículo hoje, pior ainda, e um outro amanhã ou semana que vem? Não. Você vai receber uma carta e você vai ler a carta inteira. E é isso que ele fala. Então, por exemplo, quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, primeira a Timóteo, chegou lá, Timóteo leu inteira a carta. Então, qual que é o certo de você fazer? Ler inteiro também. Ixi, a memória aqui está acabando. Voltei, a memória do celular aqui me deixou na mão. Vamos lá. Continuando. Eu terminei falando a respeito da carta, né, que ela deve ser lida como uma carta. Então, quando você for ler as cartas do Novo Testamento, leia integralmente. Exceto, assim, tem, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, já é uma carta mais doutrinária, ela é grande. Então, você consegue dividir por tema e tudo mais, e não ler assim, numa lapada só. Mas as outras cartas, Filemon, 1º e 2º Timóteo, Tito, aí não, aí você lê inteira, 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses, pegue a carta e leia do início ao fim, para que você entenda o contexto ali. Depois, na parte 3 do livro, ele vai falar respondendo ao texto, significado e aplicação. Aqui ele vai falar sobre o uso devocional da Bíblia, aquela leitura que você faz para o seu engrandecimento espiritual. Ele vai falar sobre o uso cultural da Bíblia, o uso teológico da Bíblia. Depois, na parte 4, ele fala sobre a busca por significado, outros desafios, uma breve história da interpretação. É aqui que eu falei que ele vai fazer um panorama histórico. Depois ele fala sobre as visões contemporâneas da interpretação bíblica. Ele vai falar um pouco igual o Augustus falou no outro livro também. E não se engane, no atual momento em que vivemos, nós corremos diversos perigos com relação à interpretação bíblica. Cuidado!
em favor da hermenêutica de Calvino, e ele faz aqui as considerações finais. Muito bom o livro, ele não é tão grosso assim, ele é um pouco maior do que o do Augustus Nicodemos, mas eu achei a leitura deste aqui até um pouco mais fácil do que a leitura do livro do Augustus Nicodemos lá. Eu achei que li alguns capítulos meio complicados. Esse aqui não. Inclusive, este livro ele joga muita luz naquele outro. Então, se eu fosse você e me interessaria e estivesse interessado pela questão da hermenêutica, compraria ambos os livros. E aí você vai ter uma noção legal. Agora, em vez de você começar pelo do Augustus, comece por esse. Ele vai trazer um pouco da história da hermenêutica, e mais vai falar bastante sobre como interpretar a Bíblia, e depois você vai lá e lê o outro do Augustus Nicodemos. Eu acho que a leitura será mais proveitosa. Essa então é a minha resenha desse livro em especial, Introdução à Hermenêutica Bíblica. Gostei muito do livro, leitura fácil, leitura gostosa de fazer, proveitosa, e vai te engrandecer muito aí também, beleza? Então, se você não se inscreveu ainda no canal, por gentileza se inscreva, clique aí no botãozinho de se inscrever, não esqueça de ativar o sininho aí para você ser notificado nas próximas postagens. Às vezes eu posto um vídeo aqui aleatório, de surpresa, sem seguir o padrão dos dias certos e horários, então ative aí as notificações. E também nos sigam lá nas outras redes sociais, os links vão estar aí na descrição e no primeiro comentário. Estamos lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e o nosso site também. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida e até a próxima!